Mateus capítulo 12, verso 43. A palavra que Deus me deu hoje é a revelação que te tira de lugares secos. A revelação que te tira de lugares secos. Nós cremos que a palavra de Deus, quando ela é ministrada ao nosso coração, ela traz vida. Ela é como uma água viva, que traz nutrição, que traz saciedade, que traz força para a nossa vida. Eu creio que nós precisamos ouvir a Deus para não secarmos espiritualmente. Nós vemos muitas pessoas dentro da igreja, mas que às vezes elas estão secas. Não há o amor de Jesus nelas. Não há alegria na vida delas. Estar na igreja, estar no culto é um fardo. Tudo que é direcionado para ela fazer é um peso, é um fardo, porque ela está seca. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Então, se eu estou sem força, é porque eu estou sem a alegria do Senhor na minha vida. Essa palavra aqui que vocês vão ouvir hoje, eu espero que leve você à reflexão. E se você puder anotar também os pontos que nós iremos tratar aqui hoje, que eu creio que Deus vai falar muito contigo, anote, para você não esquecer. Mateus capítulo 12, verso 43, diz assim: Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, secos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa da onde saí. E chegando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entretanto habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. O que Jesus está nos ensinando é que os demônios estão sempre procurando uma habitação, um habitat. E quando os demônios entram na vida de uma pessoa, eles ressecam a vida daquela pessoa. Eles trazem secura. Porque os demônios, eles são como sugadores, como vampiros. Vão extraindo, vão tirando. E quando a pessoa se dá por conta, ela não tem mais alegria de nada referente a Deus, e também a vida dela começa a perder, sabe, o brilho. Ela perde a esperança. E aqui nessa passagem Jesus ensina o que de fato acontece no mundo espiritual quando os demônios saem da vida de uma pessoa. Diz que a casa que é varrida é adornada sem a presença de Deus. Diz que os demônios voltam para aquela casa, eles dão uma espiadinha ali. E se eles não veem a presença de Deus, se eles não veem a luz de Jesus, se eles não veem a água viva ali, eles retornam com mais 7. Porque os demônios, para se moverem, segundo o propósito do inferno aqui nessa terra, eles habitam em lugares, e esses lugares são pessoas. Eles não se interessam com prédios, eles não se interessam com estruturas ou grandes templos. Eles querem o ser humano. É por isso que o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então às vezes a pessoa não sabe o porquê que ela anda tão cansada, tão afadigada, mas é um combate espiritual que ela está enfrentando. É a falta da água viva na vida dela. E olha que interessante, o inimigo caminha por lugares secos. Porque a Bíblia diz que ele anda por lugares áridos. Então ele procura exatamente aquele que está magoado. Ele procura aquele
que está com dúvidas. Ele procura aquele que está sem propósito. Ele procura aquele que está sofrendo emocionalmente por causa de um trauma, de uma dor ou de uma perda. Ele anda em lugares secos, em lugares áridos. E a minha pergunta para você é: será que na sua vida essa sequidão ela não tem tentado entrar? Será que você, ao perceber alguns sinais na sua vida, não consegue identificar que são ataques espirituais que você está sofrendo? Porque sabe, tem coisas que é impossível da gente conceber. Uma pessoa que tem tudo e se sente vazia. Eu conheço muita gente assim que já veio falar comigo. Tem tudo, mas se sente vazia. Lugares áridos, lugares secos, lugares sem a presença de Deus. Então a pessoa não se contenta com nada. Então ela começa a buscar adrenalina, dopamina. Ela se envolve com N coisas para procurar preencher aquilo. E vai para os vícios, e vai para os relacionamentos, enfim. E ela pensa que a vida dela, sabe, vai se resolver se ela completar aquilo que está ali dentro, vazio, seco. Mas essa sequidão só se resolve com água viva. Jesus é a fonte de água viva. E eu quero que você entenda o seguinte: a obra do inimigo é nos atacar a ponto de nos deixar secos. Secos. Você sabe, quando uma árvore seca, ela não dá mais fruto. Quando as pessoas secam, elas param de servir o reino. Você pode ver, tem pessoas que têm uma empatia por alguém e servem por causa daquele alguém que eles têm empatia. Então, o colaborador lá da empresa gosta muito do patrão, então ele serve. Ele é voluntário, ele está ali para ajudar. Mas a partir do momento que ele, sabe, perdeu o gosto pelo patrão, ele só faz as obrigações dele. Há pessoas também assim dentro da igreja, que só estão fazendo as suas obrigações e pararam de dar frutos. Pararam de receber, sabe, a vitalidade do Espírito. Pararam de receber a inspiração de Deus. Eles não fazem mais coisas novas, eles não buscam mais. Alguém senta do lado deles, tudo que eles fazem é cumprimentar, mas eles não querem fazer mais nada, porque pararam de produzir frutos, estão secos. O que você faria para manter alguém seco? Você o cansaria. Você tiraria a energia dele, você tiraria o fôlego dele. Há muitas pessoas que estão cansadas emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, e estão secas, porque, sabe, apanharam tanto, lutaram tanto, se doaram tanto, se renderam tanto, mas foi tão difícil para elas, que acabaram cansando. Hoje você vê pessoas cansadas do ativismo, cansadas de se entregar tanto, de fazer tanto e não ser reconhecida. E essa sequidão espiritual, sabe, isso chama o espiritual, isso chama o que é mal, porque se o inimigo encontra um lugar seco, ele entra, ele caminha naquele lugar seco, e ele começa a colocar ali os ovos de Pitom, ele começa a colocar ali ervas daninhas, ele começa a semear coisas naquela vida, naquela terra que vai frutificar, porque na terra seca frutifica certas coisas, mas não o que a gente precisa. E eu quero que você entenda que a obra do inimigo é tentar nos deixar ocupados, para a gente perder o nosso sorriso, a nossa alegria, perder a nossa gratidão, gratidão a Deus, gratidão pelas pessoas, e nos tornar uma pessoa seca. Uma pessoa seca, uma pessoa que não dá mais fruto, uma pessoa que não tem mais motivação para as coisas. O inimigo pode estar passando por uma pessoa porque ela é um lugar seco. Os demônios caminham nesses lugares.
Você não quer que o inimigo ande pela sua casa. E se você não quer que ele caminhe pela sua casa, não deixe sua casa secar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não deixa a tua casa secar. Como que o inimigo seca uma casa? Distanciando o marido da mulher. Distanciando os filhos dos pais. Quebrando o diálogo da família. Quebrando a comunhão da mesa. Ele vai secando. Na hora do almoço, é cada um com o celular. Um com o celular no quarto. Outro com o celular na cozinha. Outro com o celular na mesa da sala. Outro com o celular ali no sofá. Ele vai secando aquela família. Sabe, uma das bênçãos, eu quero aconselhar você a ter, uma das bênçãos que nós descobrimos dentro do nosso lar, foi fazer o culto caseiro. Só que não vem, sabe, um pastor pregar na minha casa. Nós compartilhamos a palavra, oramos juntos, em família. As crianças, cada uma lê um trecho da palavra, e depois quando acaba a leitura da palavra, nós damos as mãos e cada um faz uma oração. Sabe, isso nos aproximou. Isso fez com que barreiras fossem quebradas. Nós temos que ter cuidado para que o nosso lar não se torne seco. Para que a tua vida de oração não se torne seca. Aí você fica, trabalha, corre atrás do dinheiro. E esquece de ter uma vida de oração. O ativismo, ele seca. Em João capítulo 7, verso 37 e 38, eu quero que você abra a Bíblia comigo lá. João capítulo 7, verso 37 e 38. Olha o que está escrito aqui nessa palavra. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Havia uma festa religiosa, e Jesus então se pôs, e começou a dizer: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão começar a fluir do seu interior. Ou seja, a sequidão da tua vida vai se resolver por algo aqui de dentro. De dentro de você pode sair uma fonte. E essa fonte só vai jorrar se Jesus for o centro da tua vida. Se Jesus for o centro da tua vida. Você sabe que o intestino, o estômago aqui, é tido como o segundo coração do homem. O cérebro. O segundo cérebro do homem. Eu quero que você entenda, sabe, Cristo em nós, Ele vem para nos dar vida. Ele vem, sabe, para encher os lugares secos, os lugares vazios. Tudo o que você precisa fazer é colocar Cristo aí. E a minha pergunta é: Cristo está aí? Cristo está aí? Quando você o ouve, você tem acesso à fonte. Era o último dia da festa. Todo mundo estava fazendo as malas para ir para casa. Eles tiveram a sua cerimônia religiosa. Está tudo acabado. E eles estão se preparando para ir. Então Jesus entende que a religião não cumpriu a promessa. Qual que era a promessa aqui da religião? Saciar a sede do homem. Então Jesus viu que eles estavam indo para casa secos, vazios. Quantas vezes as pessoas vão em lugares e elas entram mal lá e saem pior? Mas eu quero dizer para você que Jesus é uma fonte. E se você entrar na presença dEle, você nunca vai sair pior. Você vai sair cheio da água da vida. Você vai sair completo, você vai sair, sabe, cheio.
Porque a presença de Jesus, a presença de Deus, ela enche a nossa vida. O Salmos 42, verso 1, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. O que você está buscando está em Jesus. O que você está necessitando está em Jesus. Não são as pessoas que estão te cansando, não é o sistema que está te cansando, não é o trabalho que está te cansando. O que está te cansando é a falta da presença de Jesus. É a falta da presença dele na tua vida. É essa fonte que está sempre jorrando. Sabe? Nós não podemos depender de um caminhão-pipa. Quantos gostam de ter água encanada em casa? Agora imagina se um caminhão-pipa tivesse que uma vez por semana ir lá encher suas caixas d'água. Que transtorno! Daí acaba a água, liga para o caminhão para encher de novo a caixa. Bem, se você tiver uma intimidade com Jesus, com a presença de Jesus, você vai ter água todo santo dia. Todo santo dia. E olha que maravilhoso que aconteceu em João capítulo 4. Eu quero ler essa passagem com você, porque há algo maravilhoso que acontece aqui. João capítulo 4, verso 4. Você precisa da revelação de Deus para encher os lugares secos da tua vida. E comece a se perguntar agora: o que está seco na minha vida? O que está seco? O que eu não tenho mais alegria na minha vida? O que está faltando aí na minha vida? João capítulo 4, verso 4 diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca de meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, quem é o que te diz dá-me de beber? Tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, de onde, pois, tens essa água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Jesus estava nesse poço, e chegou uma mulher samaritana para pegar água no poço. E Jesus disse para ela: me dá um pouco dessa água. E ela disse: o senhor tem balde? Não, não tenho. Mas se você me pedir água, ele disse para ela: se você me pedir, eu tenho água viva para dar. E ela disse assim: mas como é que o senhor vai tirar a água? E daí então, sabe, Jesus começa a falar da água viva para ela. Uma água que quem bebe dessa água constantemente
não tem mais sede. Você não precisa, ficar correndo de uma aventura atrás de outra aventura. Você não precisa estar correndo em busca de coisa, mais coisa para te contentar. Porque a água que vem de Jesus, ela sacia a alma do homem. Ela sacia o interior, a secura do homem. Então, Jesus disse, chama teu marido aqui. E ela disse, eu não tenho marido. E o Senhor disse para ela, você já teve 5 maridos e o que agora você tem não é teu marido. E ela disse, eu vejo que tu és profeta. Você sabe o que aconteceu aqui? Aconteceu uma coisa maior do que a gente imagina. Jesus viu uma secura nessa mulher. Jesus viu um lugar seco, um lugar árido. Jesus viu que ela estava cansada de implorar por um abraço. Cansada de implorar para que alguém deitasse com ela. Jesus disse a ela, vá, chama teu marido. E ela disse, eu não tenho. Sabe o que Jesus estava fazendo ao dizer isso? Ele estava limpando os canos. Ele estava abrindo o coração dela. Assim como Jesus está abrindo o teu coração agora. Para que a água viva entre aí. Há muitas pessoas na igreja que elas precisam ter um encontro com Jesus para abrir o coração. Elas precisam ter um encontro com Jesus porque elas vêm à igreja, elas acham tudo muito bonito, mas enquanto não abrir o coração, enquanto não limpar os canos, a água viva não pode cruzar. Para a água viva cruzar, vai ter que abrir o coração. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Para que a água viva entre na sua vida, para que Jesus entre, você vai ter que abrir o coração. Às vezes, nós viemos à igreja, mas nós estamos armados de preconceitos, estamos resistentes, muitas vezes há uma cultura errada, há um espírito de religiosidade, estamos magoados, já veio de outra igreja magoado, e está com o coração fechado. Se você quer receber a água viva, você vai ter que abrir o seu coração. Porque nós não podemos servir a Deus por condições. Nós temos que servir a Ele sem condições. Eu tenho que me entregar a Ele, é uma rendição total, é uma rendição completa, aonde você diz, Jesus, entra com a tua água viva em mim. Talvez haja alguém aqui como essa mulher, que se ofende com tudo, que se chateia com tudo, que está triste com todo mundo, que está precisando sempre de alguém. Esses dias eu vi uma moça, ela contando o testemunho dela para a repórter, e ela dizendo que, ela nunca conseguia ficar sem ninguém, mas às vezes ela ficava com pessoas que ela não gostava daquelas pessoas, mas ela ficava porque ela precisava da necessidade de alguém com ela. Então, ela conhece Cristo, então ela aguarda até conhecer o marido dela. Há pessoas, que elas buscam em coisas e buscam em pessoas completar uma parte da vida delas, mas você só vai completar a sua vida em Cristo. Cristo me deu propósito de vida, Cristo me deu direção de vida, Cristo me encheu, de algo que não havia dentro de mim. É a mesma coisa que Ele vai fazer na sua vida. Então, Ele passa pelo marido dela, Ele passou pela religião dela, e Ele diz, meu povo, ela diz, meu povo adora na montanha, e vocês dizem que é na montanha de vocês que deve adorar a Deus. E Jesus disse para ela, Deus é um espírito, e aqueles que o adoram, eu adoro em espírito e em verdade. Água e adoração estão misturados.
Não tem como você beber da água viva de Cristo e não ser um adorador. Deus é Espírito. Sabe, eu não posso estar agarrado às paredes desse lugar, ou à placa desse lugar. Não! Eu tenho que estar adorando Deus em espírito. E se eu tivesse que ficar embaixo de uma árvore, ali eu ficaria, porque a minha adoração, ela só flui quando Jesus está junto. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: água e adoração se misturam. Talvez, quando Jesus disse que Deus era Espírito, e que os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, o que Jesus estava dizendo para aquela mulher é que Deus vem e se senta quando há adoração. É por isso que a Bíblia diz que aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deus, Ele não quer pessoas, sabe, que simplesmente estejam numa igreja, ou tenham uma carteirinha de membro, ou digam eu sou da religião tal. Não. Deus quer se sentar. Deus quer governar sobre um adorador. E nós temos que cuidar, porque às vezes podemos ter nos tornado religiosos e não mais adoradores. Se você é mais religioso do que adorador, você tem um problema com a presença de Deus. A minha adoração dá um assento a Deus, e de repente eu percebo que se eu não tenho adoração, Ele não tem um lugar para se sentar. Temos tentado o melhor para que Deus se sente nas nossas queixas, frustrações e atitudes. Mas a única pessoa que se senta quando você fica murmurando, se queixando, são as trevas, são demônios. Porque Deus vem e se senta quando existe água e adoração. Quando adoramos a Deus, as revelações começam a fluir, a voz dele vem. E quanto mais você adora a Deus, mais Ele sacia a sua sede, a sede da tua alma. Você está carregado de muita justiça própria, você está carregado de muitas coisas, tem cano entupido, mas Deus é um Espírito, e nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Então o Pai está procurando, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Você veio para receber algo, mas você não pode receber até dar. Se você der, será dado a você novamente uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aí você diz: mas o que eu posso dar que Deus não tenha? Nem todo o dinheiro dos meus bolsos, nem a minha conta bancária. O que eu posso dar para Ele? Você pode dar o seu coração. Em toda a conversa de Jesus com aquela mulher, ela não reconheceu quem Ele era. Mas quando Ele revelou a vida dela, ela viu que Ele era um profeta. Ela viu quem Ele era. Quando você vê quem é Jesus, você começa a reconhecer que Ele é teu Salvador, Ele é a fonte de água viva, e que você precisa dEle aqui nessa vida. Sem Ele não somos nada, dependemos de Deus totalmente. E se você fizer dEle a sua fonte, essa fonte, a Bíblia diz, ela vai jorrar, e ela vai fluir. Eu vou dizer, quando uma fonte está aberta, você já viu quando estoura um cano d'água?
ele alaga tudo. Eu vim aqui hoje para profetizar algo sobre a vida de vocês. Se a água de Deus começar a fluir do teu interior, e se você for essa pessoa que tem água e adoração na sua vida, essa água, ela vai encher a tua casa, essa água vai entrar na tua empresa, essa água vai entrar no teu casamento, essa água vai entrar no teu relacionamento com teus filhos, essa água, ela vai entrar no teu destino. E a Bíblia diz que conforme a sua intimidade com Deus, conforme a sua comunhão com Deus, eu lembro do rio de Ezequiel, as águas que começam tocando na ponta dos dedos, depois águas que dão nas canelas, depois água que dá nos lombos, mas existem águas mais profundas, e essas você só consegue atravessar a nado, quando a sua comunhão com Deus estiver numa alta aceleração. Você vai viver debaixo da dependência de Deus. E eu vou dizer, não há limites para aquilo que Deus fará na sua vida. Aleluia, porque é nas águas profundas aonde estão os maiores tesouros. E eu vejo aqui um povo que vai entrar nas águas profundas do Senhor. Aleluia! Aleluia! Não se trata de vencer lá fora, se trata de vencer aqui dentro. É aqui dentro. Lá fora, qualquer um pode vencer, mas vencer aqui dentro, somente aquele que abre o seu coração para Jesus e permite que água e adoração estejam juntos.